Fala pessoal, Bruno aqui, dicas e palpites para os jogos dia 16/3, vamos ter aqui 12 jogos ao total para estar acompanhando. No final do vídeo vamos ter 7 bilhetes, 2 deles vão ser bingos aí de odd 53 e de odd 107. Então assiste o vídeo até o final para você pegar todas as oportunidades aqui pro nosso sábado. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, a gente vai te ajudar aqui a estar traçando os melhores cenários para todos esses jogos, a fazer as melhores apostas, tanto no pré-live quanto no live. Então se esse vídeo aqui fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, dá uma força pro canal, já vai se inscrevendo, deixa o seu like, deixa um comentário, ativa o sino de notificações também, para você ficar por dentro assim que a gente postar vídeos novos. Então sem mais, bora aqui pro primeiro jogo do dia, vamos lá para a Premier League, Burnley versus Brentford. O Burnley, 19º colocado, vice-lanterna, com 14 pontos, e o Brentford, 15º, com 26 pontos. Aqui a gente vai ter um confronto de duas equipes que passam por momentos ruins na competição. O Burnley, a gente pode ver que só tem apenas 2 vitórias nas últimas 20 partidas, a equipe já tem aqui mais de 10 jogos sem conseguir vitórias. E o Brentford está numa sequência um pouco melhor, a equipe conseguiu 6 vitórias nas últimas 20 partidas e a gente pode ver aqui que nas últimas 5 não conseguiu vitórias, tem 4 derrotas e 1 empate. No retrospecto casa e fora não muda muito esse padrão das duas equipes. O Burnley dentro de casa tem 1 vitória, 2 empates e 11 derrotas. Grande parte das partidas aqui passou sem marcar gols. Já o Brentford como visitante tem 3 vitórias, 1 empate e 10 derrotas. Também, grande parte das partidas passou sem marcar gols. A gente pode ver isso aqui pela média de gols das equipes. O Burnley com a média de 0.9 no ataque e o Brentford com um ataque de média 1.1. Então, 2 ataques aqui bem ruins, bem abaixo. E na defesa a gente tem o Burnley com a defesa de 2.4 e o Brentford com a defesa de 1.6. A precificação então vai ser de jogo equilibrado, 4-2-4, 4 vitórias para o Burnley, 2 empates, 4 vitórias do Brentford. Vai dar pra gente a linha justa de handicap 0-0. Na Betano a gente está com a linha justa lá na linha de handicap mais 0,25 para o Burnley. A gente tem odd de 1,95. Então tá muito bom essa linha e essa odd. A gente tem uma linha acima da nossa linha justa, onde a gente tem um empate ao nosso favor. Se ficar empatado aqui, a gente vai ter metade da nossa aposta ganha. As duas equipes aqui passam por momentos bem parecidos. Não tem como a gente dar um favoritismo para alguma delas, alguma vantagem assim, é bem meio termo mesmo, 50-50, então ficaria na linha de handicap 0-0. Como a gente tem o empate a favor pro lado do Burnley, vamos estar pegando aqui Burnley mais 0,25 com uma odd de 95 com uma unidade, tá feita a nossa operação. Próxima partida, Luton versus Forest. O Luton, 18º com 21 pontos e o Forest, 17º com 24 pontos. A análise dessa partida vai ser bem parecida com a partida anterior do Burnley versus Brentford. A gente tem aqui duas equipes que estão passando por momentos delicados também. A gente pode ver aqui pelo gráfico que é uma só descida do Luton. O Luton, nas últimas 20 partidas, conseguiu apenas 4 vitórias. Já tem uma sequência de 7 partidas seguidas sem conseguir vitórias, aonde teve 2 empates e 5 derrotas. Vale ressaltar que há pouco tempo atrás o Luton teve uma boa sequência aqui, onde estava parecendo que ia conseguir se recuperar, subir na tabela. Teve aqui uma sequência de 6 partidas, onde teve apenas uma derrota. Já o Forest, nas últimas 20 partidas, também conseguiu apenas 4 vitórias. A equipe já está vindo de 3 derrotas seguidas, onde nas últimas 2 não conseguiu marcar gols. No retrospecto, casa e fora, as duas equipes continuam sendo bastante parecidas nos números. O Luton tem 3 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. Já o Forest, como visitante, tem 2 vitórias, 3 empates e 9 derrotas também. A média de gols das equipes continua bastante parecido aqui. O Luton com ataque de média 1.5 e uma defesa de 1.8, contra o Forest de ataque 1.1 e uma defesa de 2.1. Novamente, então, vamos ter aqui um jogo equilibrado, a mesma precificação de 4-2-4, linha justa de handicap 0-0. Na Betano, a gente está justamente com a linha de handicap 0-0, só que temos odd alta para o lado do Luton, odd de 2,07. Então, nessa odd, mesmo estando dentro da linha justa, a gente já tem um valor esperado legal. Então vamos estar pegando aqui handicap 0-0 do Luton com odd de 2,07 com uma unidade, tá feita a nossa operação. Fulham versus Tottenham. O Fulham, 12º colocado, 35 pontos e o Tottenham, 5º colocado, 53 pontos. O Fulham tá fazendo uma campanha aqui mediana, tá vindo de um momento bem meio termo, onde nas últimas 7 partidas a equipe teve apenas 2 derrotas, 2 empates e conseguiu 3 vitórias. Vale ressaltar que o Fulham teve algumas vitórias aqui bastante importantes contra grandes equipes. Conseguiu ganhar do Manchester United fora de casa, conseguiu ganhar
do Arsenal, dentro de casa também. Já o Tottenham vem de um momento excelente, nas últimas 12 partidas teve apenas 2 derrotas, a equipe já vem de 2 vitórias seguidas aqui, a última delas ganhou do Aston Villa fora de casa por 4-0. Tudo bem que o Aston Villa teve um jogador expulso aqui nessa partida, cartão vermelho aqui marcando 1, mas o Tottenham jogou muito bem, foi superior em grande parte do tempo e teve uma vitória muito boa aqui de 4-0 contra uma das equipes, contra a equipe sensação do campeonato, né? No retrospecto, casa e fora, o Fulham conta com 8 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Já o Tottenham, como visitante, tem 6 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Perdeu apenas pro Brighton e pro Wolverhampton. Média de gols das equipes, 2 ataques aqui muito bons. Média do Fulham de 1.9 e do Tottenham de 2.3. E na defesa, a gente tem o Fulham com a defesa de 1.1 e o Tottenham com a defesa de 1.5. Precificação do jogo também 4-2-4 de jogo equilibrado. Novamente, linha justa de handicap 0-0. A Betano está oferecendo para a gente a linha justa de Fulham dupla chance, com odd de 1,83. Então estão dando aqui um favoritismo muito grande para o Tottenham jogando fora de casa. Tá certo que o Tottenham tá vindo aqui de um momento muito melhor, mas eu não concordo com essa precificação. Para mim, essa precificação do Tottenham para vencer a partida seria se ele estivesse jogando dentro de casa. Ele jogando aqui como visitante e o Fulham em casa, fica bem parelho ali, bem 50-50 mesmo, no máximo um 60-40 para o Tottenham. Com isso, eu vou dar 2 opções para vocês aqui nesse jogo. Já pode pegar o Fulham dupla chance nessa odd de 1,83, tá muito bom. Ou pode pegar essa aposta criada que eu vou fazer aqui para vocês. Vamos lá, aposta criada. Vamos lá no mercado de handicap. Vamos pegar aqui o Fulham, handicap mais 2. Aqui o Fulham pode perder a partida por até 1 gol de diferença. Vamos aqui agora no mercado de gols. Vamos pegar o over 0.5 gols da partida, para ter pelo menos 1 gol na partida. E vamos agora lá no mercado de escanteios. Lá no final, escanteios handicap do Fulham. Vamos pegar o Fulham, handicap mais 1.5. Para o Fulham ter 2 escanteios de vantagem na partida. De 14 jogos que o Fulham fez dentro de casa, ele cumpriu essa linha aqui em 11. E de 13 jogos que o Tottenham fez fora de casa, ele conseguiu ganhar na quantidade de escanteios apenas em 3. Então a gente tem aqui uma aposta criada de odd 1,98. Eu vou aqui na aposta criada com a unidade, tá feita a nossa operação. Vamos agora para a primeira divisão do campeonato alemão, mas antes quero falar com vocês da Betano, que é o site parceiro do canal. Se você não tem conta na Betano ainda, é uma ótima casa para você tá abrindo o seu leque de opções aí para estar trabalhando. Vou estar deixando o link na descrição, pega esse link, abre sua conta. Fazendo isso, você vai estar dando uma força muito grande aqui para o canal e você vai estar garantindo a sua conta aqui em um dos melhores sites que a gente tem aí hoje na atualidade. Voltando aqui, União Berlim versus Werder Bremen. União Berlim, 14º colocado, 25 pontos. E o Bremen, 10º colocado, 30 pontos. Aqui a gente vai ter um confronto equilibrado novamente. 2 equipes que passam por momentos aqui bem parecidos. União Berlim é uma equipe que começou muito mal o campeonato. Várias derrotas seguidas aqui. E depois veio se recuperando aqui, pouco a pouco. Foi fazendo bons jogos, pegando boas sequências. A gente pode ver aqui que tem uma sequência de 4 partidas seguidas em invicto, onde teve 2 vitórias e 2 empates. Porém, agora a equipe já está vindo aqui de 2 derrotas seguidas. Vale ressaltar que foi 2 equipes lá da parte de cima da tabela. Então perdeu para o Borussia Dortmund dentro de casa e perdeu para o Stuttgart fora de casa. Já o Bremen também estava vindo aqui de um momento legal. A gente pode ver aqui uma sequência de 7 partidas seguidas em invicto da equipe. Porém, agora já está vindo aqui de 2 derrotas seguidas também. Perdeu para o Hoffenheim fora de casa e perdeu para o Dortmund também dentro de casa. No retrospecto, casa e fora, o União Berlim conta com 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Já o Werder Bremen, como visitante, tem 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. A média de gols das equipes praticamente iguais. União Berlim com um ataque de 1.2 e uma defesa de 1.5 e o Bremen com um ataque de 1.1 e uma defesa de 1.6. Então vamos ter aqui uma precificação de jogo equilibrado. Vai ficar na precificação de 4-2-4 novamente. Linha justa de handicap 0-0. Aqui na Betano está sendo oferecido para a gente a linha do União Berlim para vencer a partida. Handicap menos 0.5 com odd de 2,02. Então novamente, como nos últimos jogos aí, estão dando favoritismo muito grande pro União Berlim, o que não faz sentido. É um jogo aqui bem parelho, bem equilibrado. Com isso, a gente tem a possibilidade de pegar o dupla chance do Werder Bremen na odd de 1,83. Nesse jogo aqui, para qualquer lado que tivesse dando o empate ao nosso favor, a gente pegaria a nossa operação, porque é um jogo bem equilibrado, como eu falei novamente.
praticamente 50-50. Então vamos estar pegando aqui o Werder Bremen, dupla chance, Werder Bremen ou empate com uma unidade nessa odd de 1,83, está feita a nossa operação para esse jogo. O Wolfsburg versus Augsburg. O Wolfsburg, 13º colocado, 25 pontos, e o Augsburg, 9º colocado, 32 pontos. Aqui a gente tem o Wolfsburg que está vindo de uma situação muito complicada, a equipe está vindo aqui numa queda de rendimento constante, já são 10 jogos seguidos que a equipe não consegue vitórias, teve aqui 4 derrotas e 5 empates. Já o Augsburg está no momento melhor, já está vindo de uma sequência de 3 vitórias seguidas. No retrospecto, casa e fora, o Wolfsburg tem 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Vale ressaltar aqui, né, de novo, que já são 7 partidas seguidas que não consegue vencer dentro de casa. Já o Augsburg, como visitante, tem 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Média de gols das equipes, bem parecido aqui no ataque, 1.5 para o Wolfsburg, 1.4 para o Augsburg. A diferença vai ficar aqui na defesa, onde o Wolfsburg tem uma defesa menos vazada, de 1.3, e o Augsburg uma defesa mais vazada, de 1.7. Precificação 4.33 para o Wolfsburg, o que vai dar para a gente a linha de DNB, handicap 0,0 ou até o handicap menos 0,25 do Wolfsburg. Aqui na Betano está sendo oferecido para a gente o Wolfsburg menos 0,25 na odd de 1,82. Então tá bem precificado aqui, porém a gente tem uma odd alta aqui para o lado do Augsburg. O handicap mais 0,25 está com odd de 2,05. Com isso, está possibilitando para a gente pegar o dupla chance no mod de 1,80, já no pré-live. Então tem bastante valor aqui, a gente está pegando o empate ao nosso favor aqui para o lado do Augsburg, ou se fosse para o lado do Wolfsburg também. Como está para o lado do Augsburg, vamos estar fazendo a operação Augsburg dupla chance com uma unidade na odd de 1,80. Está feita a nossa operação. Mainz versus Bochum, duas equipes lá da parte de baixo da tabela. O Mainz, 17º colocado, 16 pontos, e o Bochum, 15º com 25 pontos. O Mainz está fazendo uma campanha muito ruim. A gente pode ver que nas últimas 20 partidas a equipe conseguiu apenas 2 vitórias. Está vindo de uma goleada aí no último jogo que sofreu para o Bayern de Munique, perdeu de 8-1 fora de casa. Já o Bochum vinha de uma boa sequência, a equipe não estava perdendo muitos jogos, o que estava atrapalhando é que estava empatando muito. Porém agora a equipe já conta com 3 derrotas seguidas. No retrospecto, casa e fora, o Mainz tem 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Já o Bochum, como visitante, cai bem aqui o seu rendimento, tem apenas 1 vitória, 4 empates e 7 derrotas. A média de gols das equipes, 2 ataques ruins de médias iguais, 0.8 para cada equipe. A grande diferença vai ficar lá na defesa, onde o Mainz tem uma defesa um pouco melhor, uma média de 1.3, e o Bochum tem uma defesa bem vazada, média de 2.8. Precificação de jogo equilibrado de novo, porém agora vai ser 3-4-3, o que vai dar pra gente também a linha de handicap 0,0 como linha justa, empate anula aposta. Aqui na Betano está sendo oferecido pra gente a linha do mais menos 0,75 com mod de 2. Então assim, não faz o menor sentido a gente dar uma linha de menos 0,75 para uma equipe que tem 2 vitórias nas últimas 20 partidas. O mais virou o Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen, alguma daquelas equipes lá da parte de cima da tabela, porque não faz o menor sentido. Com isso, a gente tem a possibilidade de pegar o Bochum mais 0,75 ou até o Bochum handicap mais 1. A gente tem um valor esperado melhor aqui na handicap mais 0,75 dentro da nossa precificação. Então vamos estar pegando aqui Bochum mais 0,75 na odd de 1,85 com uma unidade, está feita a nossa operação. Próxima partida, Heidenheim versus Borussia Mönchengladbach. O Heidenheim, 11º colocado, 28 pontos, e o Mönchengladbach logo atrás com 1 ponto a menos, 27 pontos. Aqui a gente também vai ter um confronto de 2 equipes bem parelhas que fazem campanhas bem parecidas. O Heidenheim teve uma ótima sequência aqui, onde teve 8 partidas seguidas sem conseguir derrotas, teve 4 empates e 4 vitórias. Porém, agora a equipe já está vindo aqui de 4 partidas seguidas sem conseguir vitórias. O Borussia Mönchengladbach está vindo de 3 partidas seguidas sem derrotas, onde teve 2 empates e 1 vitória. A equipe passa aqui por um momento bem oscilante entre os resultados. A gente pode ver aqui, ó, empate, derrota, depois vitória, empate, derrota de novo. Então assim, um retrospecto bem de equipe ali do meio de tabela mesmo, como o Heidenheim vem fazendo também. No retrospecto, casa e fora, o Heidenheim conta com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Borussia Mönchengladbach cai muito do seu rendimento como visitante, tem apenas 1 vitória, 5 empates e 6 derrotas. Aqui na média de gols das equipes, 2 ataques de médias iguais, 1.7 para cada. Na defesa, o Heidenheim fica com uma defesa de 1.6 e o Mönchengladbach uma defesa de 2.4. Precificação desse jogo, 5-3-2 pro Heidenheim, 5 vitórias Heidenheim,
3 empates, 2 vitórias, Borussia Mönchengladbach. A linha justa vai ficar no Heidenheim para vencer a partida, handicap menos 0.5. A Betano está oferecendo para a gente o handicap 0,0 do Heidenheim com odd de 1,82. Então, 2 linhas abaixo do que a gente planejou como linha justa. Então, bastante valor aqui nesse handicap 0,0 do Heidenheim. Esse jogo aqui também eu vou deixar 2 opções para vocês. O handicap 0,0 na odd de 1,82 já é uma boa opção, ou essa aposta criada que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, criar a aposta. Vamos aqui no mercado de gols, vamos pegar o over 1.5 gols da partida para ter pelo menos 2 gols na partida. Vamos lá no mercado de escanteios, vamos aqui no over 7.5 cantos da partida para ter pelo menos 8 escanteios na partida. E vamos aqui na parte de principais, vamos pegar o dupla chance do Heidenheim. Heidenheim ou empate, odd de 2,15. Eu vou optar pela aposta criada, vou pegar aqui com a unidade na odd de 2,15, tá feita a operação. Próxima partida, Darmstadt versus Bayern de Munique.Esse jogo aqui eu vou pular, não gostei de nada, é um jogo de super favorito. O Bayern de Munique brigando ali pelo título, lá na parte de cima da tabela. O Darmstadt é o 18º colocado, é o pior mandante da competição até o momento. A Betano tá oferecendo uma linha de handicap menos 2, menos 2.5 para o Bayern de Munique. Eu acho que tá até um pouco esticado, para minha linha justa deveria ser ali no menos 1,25, menos 1.5. Porém, eu não vou pegar nada aqui pro lado do Darmstadt, é uma equipe que tem uma média de gols muito baixa, e como eu venho falando para você sempre, quando acontecem essas situações, a equipe tem uma média de gols muito baixa, eu não pego a aposta, eu simplesmente pulo. Então vamos aqui para a próxima partida, lá na segunda divisão do campeonato alemão agora, Rostock versus Fürth. O Rostock, 16º colocado, 25 pontos, e o Fürth, 7º colocado, 38 pontos. O Rostock não vem fazendo uma boa campanha, a gente pode ver pelo gráfico, só descida, a equipe não teve nenhum bom momento assim, nenhuma sequência muito boa, tá vindo de vitória fora de casa contra o Braunschweig, porém a equipe já vinha aqui de 5 partidas seguidas sem conseguir vitórias. Já o Fürth faz uma boa campanha, estava aqui num ótimo momento, a gente pode ver aqui essa sequência linda, ó. Em mais de 10 jogos teve apenas uma derrota, porém agora parece que a equipe perdeu o fôlego. Vale ressaltar que nesse último jogo aqui o Fürth teve jogador expulso ainda, então vai desfalcado para essa partida de agora. No retrospecto casa e fora, o Rostock tem 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Já o Fürth, como visitante, é onde ele perde um pouco do seu rendimento. Tem apenas 3 vitórias, 3 empates e conta com 6 derrotas. Média de gols das equipes, 2 ataques aqui ruins, média de 1.2 para o Rostock e média de apenas 1 para o Fürth. A defesa vai ficar bem parecido também, média de 1.7 para o Rostock e média de 1.8 para o Fürth. Com isso, a gente vai ter aqui um jogo equilibrado, precificação de 4,24, linha justa novamente de handicap 0,0. A Betano está oferecendo para a gente a linha do Rostock mais 0,25 na odd de 1,95. Então, o Fürth está aqui com a linha de menos 0,25, não é nenhuma loucura, porque o Fürth é sim uma melhor equipe, então se a gente fosse dar um pouco de favoritismo aqui pro Fürth, seria o máximo a linha de menos 0,25. Só que a gente tem uma odd muito boa aqui pro lado do Rostock, então a gente já tem uma aposta muito boa no Rostock mais 0,25 ou até no dupla chance do Rostock. Porém, eu vou preferir uma aposta criada para esse jogo aqui de novo, vou deixar como mais uma opção para vocês. Vamos aqui no criar aposta. Vamos lá no mercado de gols, vamos pegar o over 1.5 gols da partida, vamos lá no mercado de escanteios, over 8.5 cantos da partida, para ter pelo menos 9 escanteios na partida, e vamos aqui no mercado de escanteios ainda, lá embaixo, escanteios handicap, vamos pegar aqui o Rostock handicap mais 2.5, para o Rostock ter 3 escanteios de vantagem na partida. De 12 jogos que o Rostock fez em casa, ele perdeu em 5 na quantidade de escanteios, e desses 5, em 3, ele iria cumprir essa linha de mais 2.5. Então, de 12 jogos, ele ganharia em 9 na quantidade de escanteios. Já o Fürth, fora de casa, em 12 jogos, ele ganhou apenas em 5 na quantidade de escanteios. E desses 5, ele iria cumprir essa linha contrária apenas em 1. Então, de 12 jogos fora de casa, o Fürth iria cumprir essa linha aqui apenas em 1. Com isso, temos a aposta criada aqui em odd de 2.62. Vamos estar pegando aqui com a unidade, tá feita a nossa operação. Nuremberg versus São Paulo. Nuremberg, 8º colocado, 36 pontos. E o São Paulo, líder, 1º colocado, 51 pontos. O Nuremberg vem fazendo uma boa campanha. A equipe já está vindo de 2 vitórias seguidas. Porém, a equipe volta e meia tem aqui umas osciladas. Onde a gente pode ver aqui, ó, ficou 5 partidas seguidas sem conseguir vitórias. Teve 3 empates e 2 derrotas. E a gente pode ver mais abaixo que oscila bastante aqui entre vitórias e derrotas a equipe do Nuremberg. Já o São Paulo é o líder, faz uma ótima campanha. A gente pode ver aqui o gráfico.
gráfico só praticamente uma linha reta aqui para cima. Das últimas 20 partidas, a equipe teve apenas 2 derrotas. No retrospecto, casa e fora, o Nuremberg conta com 5 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Já o São Paulo, como visitante, tem 6 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Foram as únicas 2 derrotas que a equipe teve aqui, né, nas últimas 20 partidas. As 2 foi fora de casa. Média de gols das equipes: o Nuremberg com médias iguais no ataque e na defesa, 1.5 para cada. O São Paulo com ataque de média 1.7 e uma defesa de 1.3. Precificação 4-3-3 pro São Paulo, 4 vitórias São Paulo, 3 empates, 3 vitórias do Nuremberg. Linha justa do São Paulo, menos 0,25. A Betano está oferecendo pra gente a linha do São Paulo, menos 1. Então, bastante esticado esse São Paulo, menos 1 aqui, né? 3 linhas acima da nossa precificação, o que dá o valor aqui pro lado do Nuremberg. Nuremberg mais 1, nessa odd de 1,65 já é muito bom. A gente pode ver aqui como que é o retrospecto do São Paulo fora de casa nessa linha de menos 1. Em 8% das partidas ele perdeu e em 42% das partidas teve void, a aposta foi devolvida. Já o Nuremberg, na linha de mais 1, ganhou em 75% das partidas. Então, por si só com isso, essa aposta de mais 1 do Nuremberg já tem bastante valor. Porém, novamente, vou deixar uma segunda opção aqui para vocês em uma aposta criada também. Criar a aposta. Vamos aqui no mercado de handicap, vamos pegar o Nuremberg handicap mais 2. Aqui o Nuremberg também vai ter 1 gol de vantagem na partida. A diferença é que se aqui na aposta criada perder por 1 gol de diferença, a gente vai ter o green. Lá no handicap asiático, a nossa aposta seria devolvida, ela era anulada. Vamos aqui agora lá no mercado de escanteios. Lá no final, escanteios handicap, Nuremberg handicap mais 2.5, para ter 3 escanteios de vantagem na partida. De 12 jogos que o Nuremberg fez em casa, ele perdeu na quantidade de escanteios em 7. E desses 7 jogos, ele iria cumprir essa linha de mais 2.5 em todos. Então, em 12 jogos que ele fez em casa, ele iria cumprir essa linha aqui em todos os jogos. Já o São Paulo, em 12 jogos que fez fora de casa, ele ganhou apenas em 6. E ele não iria cumprir essa linha contrária aqui em nenhum dos jogos. Então, de 12 jogos, ele não cumpriu a linha contrária em nenhum. Temos aqui uma odd de 2,22. Vamos aqui com uma unidade. Tá feita a nossa operação. Próxima partida, Elfsberg versus Kiel. O Elfsberg, 10º colocado, 35 pontos. E o Kiel, vice-líder, segundo lugar, 46 pontos. O Elfsberg vem fazendo uma campanha aqui bem mediana, bem meio de tabela mesmo. A equipe tá vindo de vitória, jogando fora de casa, ganhou de 4-1 do Fürth. Porém, a equipe alterna bastante aqui nas suas sequências. A gente pode ver 2 derrotas seguidas, depois teve 3 jogos aqui de invencibilidade e depois ficou 5 jogos seguidos sem conseguir vitórias. Já o Kiel tá fazendo uma boa campanha, é o vice-líder, vem de vitória dentro de casa contra o Karlsruhe, ganhou de 1-0. Nas últimas 20 partidas, a equipe tem apenas 6 derrotas. No retrospecto, caso e fora, o Elfsberg tem 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Já o Kiel, como visitante, tem 7 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Perdeu para 2 equipes lá da parte de cima da tabela, que foi o Fürth e o São Paulo. Média de gols, o Elfsberg com ataque de 1.5 e uma defesa de 1.7. O Kiel com ataque de 1.8 e uma ótima defesa com média de apenas 1. Precificação 5,32 pro Kiel, linha justa do Kiel, menos 0,75. Aqui na Betano está sendo oferecido para a gente handicap do Kiel, menos 0,25 no mod de 2. Então temos aqui 2 linhas abaixo do que a gente planejou como linha justa. Então bastante interessante a linha do Kiel, menos 0,25 no mod de 2. Vamos estar pegando aqui com uma unidade. Em caso de empate, metade da nossa aposta apenas vai ser perdida. E o último jogo do dia, Hannover versus Kaiserslautern. Hannover, 5º colocado, 39 pontos, e o Kaiserslautern, 15º com 28 pontos. Aqui a gente tem um confronto de 2 campanhas bem distintas. O Hannover faz uma ótima campanha, teve aqui 4 vitórias seguidas, a gente pode ver recentemente, porém a equipe já está vindo de 3 partidas seguidas sem conseguir vitórias, onde teve uma derrota e 2 empates. Já o Kaiserslautern faz uma péssima campanha, a equipe tem apenas 5 vitórias nas últimas 20 partidas. O detalhe é que já vem de 2 vitórias seguidas, ganhou do Osnabrück e ganhou do Rostock, 2 equipes lá da parte de baixo da tabela. No retrospecto, caso e fora, o Hannover é muito forte, tem 7 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota que foi para o Hamburgo. Já o Kaiserslautern, como visitante, tem apenas 2 vitórias, 3 empates e conta com 7 derrotas. Aqui na média de gols das equipes,
O Hannover com ataque de 2.3 e uma ótima defesa de média 1, contra o Kaiserslautern de ataque 1.3 e uma péssima defesa de média 2. Precificação 5,32 para o Hannover, linha justa -1 Hannover. Aqui na Betano está sendo oferecido para a gente o Hannover -0,75 na odd de 2,12. Esse jogo aqui eu vou preferir levar para o ao vivo, vamos tentar buscar o Hannover -0,25 com uma odd de 1,80. A gente já está com a odd de 1,65, deve bater muito rápido ainda essa nossa odd, aí a gente pega e faz a operação. Bora lá agora para os nossos bilhetes prontos do dia. Primeiro deles, uma tripla de vencedor da partida no jogo do Burnley versus Brentford. Brentford para vencer a partida, Luton versus Forest, Luton para vencer a partida, Fulham versus Tottenham, Tottenham para vencer a partida, odd de 12,41. Vamos aqui com meia unidade, tá feita a nossa operação. Próximo bilhete, uma tripla de over 1.5 gols da partida. No jogo do Union Berlin versus Werder Bremen, over 1.5 gols. Jogo do Heidenheim versus Borussia Mönchengladbach, over 1.5 gols. Jogo do Wolfsburg versus Augsburg, over 1.5 gols para ter pelo menos 2 gols em cada uma dessas partidas. Odd de 2.04. Também vamos aqui com meia unidade. Próximo bilhete, agora uma dupla, no jogo do Heidenheim versus Borussia Mönchengladbach, dupla chance do Heidenheim ou empate, no jogo do Hannover versus Kaiserslautern, dupla chance do Hannover ou empate, odd de 1,88, também com meia unidade aqui nessa dupla. Próximo bilhete, outra tripla de over 1.5 gols da partida. Lá no jogo do Hannover versus Kaiserslautern, over 1.5 gols. No jogo do Elfsberg versus Kiel, também over 1.5 gols. No jogo do Nuremberg versus São Paulo, também over 1.5 gols. Odd de 1.78, também vamos aqui com meia unidade nessa tripla. Próximo bilhete, uma dupla de vencedor da partida no jogo do Elfsberg versus Kiel. Kiel para vencer a partida, Hannover versus Kaiserslautern, Hannover para vencer a partida. Odd de 4,37, meia unidade aqui também. Próximo bilhete, agora a gente começa nossos bingos aqui de odd alta, uma tripla de empate no jogo do Mainz versus Bochum, empate, jogo do Wolfsburg versus Augsburg, empate, Fulham versus Tottenham, empate, odd 53,28, aqui vamos com 0,25 unidades, tá feita a nossa operação. E agora uma dupla de resultado exato. No jogo do Union Berlin versus Werder Bremen, 1-0 para o Werder Bremen. No jogo do Burnley versus Brentford, 1-0 para o Brentford. Odd de 85. Vamos aqui também com 0,25 unidades. Tá feita a nossa operação. Encerrado então, pessoal, os jogos do sabadão. Bastante operação aí que a gente fez no pré-live. Bastante coisa que a gente pode levar para o ao vivo também. Então anote todos os cenários para a hora que chegar no ao vivo você não ficar perdido com essa quantidade de jogos acontecendo tudo ao mesmo tempo. Se esse vídeo aqui, novamente, fez sentido para você, já deixa a sua inscrição no canal, dá uma força aí muito grande pra gente, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sino de notificações também, que é muito importante. Então, até um próximo vídeo, pessoal. Valeu!